Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Isso aí, para você que está chegando agora aqui, para você que não me conhece, eu sou o Nil Antunes e vou estar com você nessa live onde nós vamos compartilhar um pouco sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Então, você que está chegando, escolhe aí 10 pessoas do seu contato, manda essa live para essas 10 pessoas, chama essa galera para estar junto com a gente, vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre alguns assuntos importantes aqui para o nosso crescimento. Vamos deixar essa live fluir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora, que bom ter você por aqui no nosso New Coffee. Você que está rodando o feed aí e parou nessa live, fica aqui até o final. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva para você e os assuntos que a gente vai falar aqui vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bora para cima hoje. É dia de crescimento, hoje é dia de desenvolvimento, então dá pra gente decolar no dia de hoje sim. Bora crescer nosso 1% todos os dias? Aliás, você que está chegando aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, você que não ouviu ainda, né? Nós temos uma meta aqui que é crescer 1% todos os dias. Então, se você quiser vir junto com a gente nesse processo de crescimento de pelo menos 1% todos os dias, eu convido você a embarcar aqui nessa live. Então, prepara o seu café. Tem que preparar o café. Você vai tomar café comigo aqui, tem que preparar esse cafezinho aí do lado. E prepara aí o seu papel, a sua caneta, e a gente vai bater um papo junto aqui no nosso New Coffee. Tomar um café e bater um papo. Aliás, tomar café é sinônimo de bater papo, né? Rony, bom dia! Bom dia, Paulo! Sejam bem-vindos ao New Coffee. Tô falando aqui que café é sinônimo de bate-papo, né? José Augusto, bom dia, seja bem-vindo. Para mim, tomar café é sinônimo de bate-papo. Não dá para tomar café sem a gente bater um papo, né? Então eu convido você a preparar o seu café e já tá com o café pronto aí, coloca o emoji do cafezinho aqui embaixo. Aproveita essa setinha aqui, manda essa live para 10 pessoas aí que você considera importantes na sua vida e chama essa galera para a gente bater um papo aqui hoje e falar sobre crescimento e desenvolvimento. Eu falei que essa semana é a semana das oportunidades. Então, café sozinho nem é café, né? Bem isso. Então a gente tem que compartilhar aqui esse processo do café. Então essa semana a gente começou como a semana da oportunidade. Então a gente sempre traz um tema durante a semana aqui, a gente fala sobre assuntos diversos aqui no nosso New Coffee. Então bater papo é isso, é você conversar sobre vários assuntos, né? Então a nossa live é bem descontraída, você pode comentar aqui, você pode perguntar, você pode dar sua opinião e isso contribui muito para o enriquecimento das nossas lives. E a gente fala sobre diversos assuntos referentes a crescimento e desenvolvimento e eu tenho certeza que você vai crescer o seu 1% no dia de hoje. Então, ontem a gente falou bastante sobre essa questão de oportunidades, a gente trouxe alguns personagens bíblicos ainda falando sobre essa questão de oportunidade e a gente vai conduzindo, vai deixando fluir aí esse processo de oportunidade na live de hoje, vai falando também sobre esses assuntos, beleza? Enquanto a galera vai entrando, a gente vai se preparando para isso. Eu queria compartilhar com você algo aqui. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Deixa eu compartilhar uma leitura bíblica aqui pra gente começar bem? Pode ser? Vamos lá? Olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. É um salmo, tá? Bem conhecido. Garanto que você conhece ele, talvez até de cor, né? É o Salmos 23, que ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e conduz-me mansamente nas águas tranquilas. É um salmo de Davi. E Davi, nesse processo, né? O processo de construção dele foi como pastor de ovelhas. Creio que você sabe dessa história. Refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Por que esse salmo? Para fortalecer
um pouco mais a sua fé, para trazer um pouco de ânimo para você nesse dia, porque nós não sabemos o que tem pela frente. Nós sabemos o que nós vivemos ontem, ficou registrado na memória, ficou registrado na lembrança. O seu cérebro ele processou algumas coisas, pequenas coisas que ele considerou importante e ele armazenou na sua memória a longo prazo aí, para você lembrar. E muitas coisas você não vai lembrar com o passar dos dias. Se você forçar um pouquinho, você vai lembrar de detalhes do que você viveu ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado já vai ser um pouco mais difícil, mas algumas coisas vão ficar eternizadas, algumas coisas você vai lembrar aí pro resto da sua vida. E algumas oportunidades você deve lembrar que você deixou passar. Talvez você fique até pensando, né? Olha, e se eu tivesse aproveitado essa oportunidade? E se eu tivesse me jogado nessa oportunidade? Como seria hoje o meu hoje? Como teria sido o meu futuro? Lion, bom dia, seja bem-vindo. Como seria se eu tivesse aproveitado essas oportunidades? Deixa eu falar uma coisa para você. O ontem não tem como você mudar. O amanhã não pertence a você ainda. Você ainda não chegou, você não viveu o amanhã. Você consegue começar a escrever o amanhã no hoje. Escrevendo hoje, fazendo a diferença no hoje. É por isso que eu bato nessa tecla. Se você for hoje melhor do que você foi ontem, pelo menos 1%, você já teve um processo de crescimento. Então, analise as suas atitudes ontem, analise as suas escolhas ontem, analise as oportunidades que você teve ontem e hoje busque fazer diferente, busque ser melhor do que você foi ontem. Se ontem você foi um pai, se ontem você foi um marido, foi uma pessoa, um funcionário de uma empresa, com tais atitudes, agora analise como você pode ser melhor hoje dentro das coisas que você tem que fazer. Ô Denilson, bom dia, seja bem-vindo. Esse é o processo de crescimento de 1% todos os dias. Esse é o processo de evolução. Esse é o processo que a gente fala aqui de crescimento e desenvolvimento, de crescer pelo menos 1% todos os dias. E você tem essa oportunidade. Essa oportunidade é dada para você todos os dias na forma de dia, na forma de horas. E você, eu, nós temos a mesma oportunidade porque nós temos as mesmas 24 horas, ou seja, os mesmos 1440 minutos. E cada minuto que a gente perde, cada minuto que a gente deixa de evoluir é uma oportunidade que a gente deixa de passar. Ah, mas então você quer dizer que eu não posso aproveitar do jeito que eu quiser? Sim. Claro, você deve aproveitar o seu dia do jeito que você quiser, da melhor maneira possível, da forma que você acreditar que é o melhor desfrute do seu dia. Mas o que eu quero que você entenda, é o seguinte: você tem a oportunidade todos os dias. O dia é fornecido para você. Então você tem a oportunidade de desfrutar do seu dia da melhor maneira possível, sendo melhor do que você foi ontem, aproveitando as oportunidades que vão ser oferecidas ou que estão sendo oferecidas para você. Para quem chegou agora, essa semana a gente está falando sobre oportunidades. Essa vai ser a semana das oportunidades. Já fiz lives o ano passado falando sobre oportunidades, mas agora a gente está trazendo uma outra visão, uma outra questão, sobre uma outra visão sobre a oportunidade, para a gente poder discutir aqui. Sim, vir buscar a progressão, exatamente. Esse é o processo, né? Então, se você está no processo de crescimento, você tem que estar nessa constante evolução, nesse constante crescimento. Eu estava analisando agora há pouco, né, sobre o livro que eu vou lançar agora em março, e esse livro já está pronto. Eu escrevi ele em 3 dias, é o meu terceiro livro. Já tenho outros e-books, outras coisas lançadas aí nesse sentido, mas eu estava analisando, né, a capa desse livro e tal, e o nome desse livro é Imparável. E o nome do livro é Imparável e o subtítulo do livro é O Poder Escondido em Pessoas Comuns. E o que eu observo nisso tudo? Eu não vou te revelar o conteúdo do livro aqui, porque hoje à noite provavelmente eu vou fazer um pré-lançamento desse livro. Já vou abrir ele para quem quiser comprar ele de forma antecipada. Mas isso é um outro assunto. O que eu vejo, quais são as características mais comuns que eu vejo em pessoas imparáveis? Porque para chegar ao ponto desse livro eu me inspirei em várias pessoas comuns, como você que está assistindo essa live.
Pessoas comuns que têm a capacidade e habilidade, como o Odenilson falou aqui, né, de buscar a progressão. E aquele que está buscando a progressão, ele não para nos pequenos desafios, ele não para nos pequenos obstáculos, porque ele está progredindo, né? Ele está evoluindo, ele está crescendo e automaticamente ele se torna um imparável, porque ele começa a desviar ali das barreiras, ele começa a saltar os obstáculos que tem pela frente dele, ele começa a se abaixar diante das dificuldades que estão acima, né? Então ele arruma uma forma, ele dribla, ele consegue passar, ele consegue avançar, porque ele está em busca de algo, ele está em busca de um objetivo. Ele tem um caminho traçado e ele sabe que esse caminho não vai ser fácil. A nossa vida, ela não é fácil, ela é cheia de obstáculos e esses obstáculos fazem com que a gente possa evoluir nesse processo. Porque senão a vida também, ela é uma vida onde você não enfrentou nada, onde você não evoluiu, onde você não cresceu, então você só completou o seu ciclo. E nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para uma constante evolução. Nós somos o processo de uma evolução, né? Deus nos criou, Deus colocou o homem aqui na terra para que ele pudesse desfrutar de tudo e para que ele pudesse aproveitar todas as oportunidades que ele tem no seu dia. É interessante que quando a gente traz isso para a parte bíblica, você vê que Deus, quando eu estava lá no início, se você pegar sua Bíblia lá em Gênesis e for ver o processo de criação, dentro do processo de criação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Deus colocou o homem para governar ali no Éden. O processo, a ideia inicial é o homem governar dentro do Éden e o homem começa ali a nominar, né? Ele começa a colocar nome nas coisas e estava tudo certo. Estava tudo certo. A criação estava ali fazendo o que ela foi criada para ser feita e Deus, no final do dia, vinha ali para passar um tempo com o homem. Olha que interessante. Deus vinha ali para passar alguns momentos com o homem. Deus vinha procurar. Olha, Deus vinha procurar o homem. Isso se repetiu. A gente não sabe por quanto tempo isso. Como que foi esse processo? Quando a gente faz a leitura ali, parece ser tão rápida, né? Parece que Deus colocou o homem, ele começou a fazer as coisas ali, e daqui a pouco o homem, ele faz aquilo que não podia ser feito, e aí ele já sai do Éden. Parece que é tão rápido ali quando a gente faz a leitura, né? Mas esse processo, ele se prolongou por algum tempo. A gente não sabe que período, quanto tempo foi. Mas ele teve um processo. Até que a serpente induz a Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Eva dá esse fruto para Adão e os olhos de ambos se abrem. E Deus vem para aquele encontro, para aquela oportunidade que o homem tinha de estar ali junto com Deus, e o homem se esconde diante de uma oportunidade. E o que eu observo, né, olhando para isso? Que você e eu, muitas vezes, quando Deus ele vem com as oportunidades, quando ele está prestes a mudar a nossa história, a nossa realidade, muitas vezes ele chega até a gente com a oportunidade. E aí o que a gente faz? A gente olha e fala assim, não, eu tô todo errado, eu tô fazendo um monte de coisa errada, eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu não sou digno de aproveitar essa oportunidade, de ter essa relação, de ter esse relacionamento com Deus, de passar essa tarde com Deus aqui, de compartilhar as minhas ideias, de compartilhar tudo que está acontecendo aqui. Eu não sou digno, então eu não vou aproveitar essa oportunidade. Até que bom dia. Esse é o processo. A oportunidade ela vem, Deus se faz em oportunidade para a gente, Deus coloca ali algumas questões para que nós possamos mudar a nossa história, a nossa realidade, e muitas vezes por causa da sujeira que nós carregamos em nós, do pecado original, e a gente acaba fazendo isso todos os dias, nós acabamos pecando todos os dias, e isso faz essa separação, porque quando lá no Jardim do Éden, quando Deus veio, o homem, né, Adão e Eva se esconderam, e Deus chamou. E eles falaram assim, olha, a gente viu que o Senhor estava vindo, mas a gente ficou com vergonha porque nós estávamos nus. Ou seja, ele estava com vergonha de Deus pelo que eles haviam feito, por ter desobedecido, por ter pecado. E essa separação ela é feita dessa forma, nós nos envergonhamos. Deus ele não
sabe? Ele veio ali para cumprir aquilo que ele tinha programado para fazer. Só que a oportunidade, né, estava ali lançada, da mesma forma que estava sendo lançada todos os dias. E o homem não quis. O homem, ele falou assim, olha, por causa da sujeira que eu tenho, por causa de estar nu, por ter desobedecido, eu não vou aceitar essa oportunidade hoje. Isso gerou com que ele saísse do paraíso, que ele saísse do jardim do Éden e tivesse que começar a buscar esse encontro com Deus todos os dias. Olha só, lá no Éden, Deus vinha todos os dias. Fora do Éden, o homem tem que buscar esse relacionamento com Deus, oportunidade de crescimento espiritual. Então, essa live não é uma live religiosa, não é uma live para falar de igreja, nada disso. Eu quero que você entenda. A única coisa que não tem como é eu, Nil, aqui, tirar Deus das coisas que eu faço, porque tudo que eu faço tem a presença de Deus, tem o direcionamento de Deus, então eu não consigo desvincular. Eu não estou aqui para falar para você de Deus, mas não tem como desvincular Deus das coisas que eu faço, então você vai acabar ouvindo sobre essas questões. E eu quero que você entenda sobre oportunidade hoje. Sobre as oportunidades que você tem durante o seu dia, sobre as oportunidades que você tem durante a sua vida, sobre as oportunidades que ainda vão aparecer e sobre as oportunidades que você perdeu ontem e que não tem como você reverter essa oportunidade que você perdeu ontem. Mas você tem que estar atento para as oportunidades que vão aparecer hoje, o agora. Você tem que estar atento para as oportunidades que vão aparecer de agora para frente. E é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer você sair do lugar. É isso que vai fazer com que você entenda esse processo de crescimento na sua vida, as oportunidades. E você vai ter que filtrar, você vai ter que peneirar essas oportunidades, porque algumas delas são distrações que vão vir para tirar o seu foco, que vão vir para tirar você do caminho, que vão vir para tirar você da direção correta, de acordo com o seu propósito. Então, o primeiro passo, como eu falei ontem na live, é você ter o seu propósito definido, o seu propósito claro. Você já tem um propósito, você já tem... assim como as empresas, né? As empresas têm missão, visão, valores, propósito. Você, como pessoa, também precisa ter missão, visão, valores, propósitos. O que você não negocia? O que você está disposto a pagar de preço para ter uma evolução, para ter um crescimento? E o que você não faria se fosse te oferecido, que fere seus princípios, que muitas vezes ferem a sua fé, ferem seus valores? O que você não faria? Esse já é um ponto bem importante para você considerar em relação às ofertas que você recebe para esse processo de crescimento, porque vai acontecer, vai aparecer coisas na sua vida que vão fazer com que você desvie o olhar, e nesse desvio de olhar você pode tropeçar lá na frente. Vai acontecer. É um processo natural das coisas. Qual oportunidade você está tendo hoje? Qual oportunidade você está tendo agora? Qual oportunidade está vindo para você? Qual seria a melhor oportunidade, melhor dizendo? Qual seria a melhor oportunidade para mim e para você? Eu tive a oportunidade hoje, por exemplo, de não abrir a live. Eu tive a oportunidade hoje, por exemplo, de não acordar cedo para correr como eu faço todos os dias. Eu tive a oportunidade. Eu poderia muito bem falar, olha, eu corri ontem 2 vezes, eu corri de manhã e eu corri à tarde. Hoje tá bom, né? Vou dar uma descansada hoje. Eu tive essa oportunidade. Mas eu nem considerei essa oportunidade, porque eu estou com um objetivo definido. Mas e se estiver chovendo amanhã? Então, amanhã é um outro dia. Amanhã eu vou fazer as minhas escolhas. Eu tenho que saber o que eu quero para hoje, porque eu estou acordado hoje, eu estou acordado agora. Esses dias atrás amanheceu, estava chovendo e eu fui com chuva mesmo. E eu comecei a pensar, nossa, mas eu posso ficar gripado, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu falei assim, eu vou com chuva mesmo, porque eu tenho um objetivo. É apenas uma chuva. E essa chuva, ela não vai parar o meu ciclo. Então amanhã pode estar chovendo e eu posso mudar de ideia, sim, mas amanhã é um outro dia. Amanhã eu tenho a oportunidade de fazer essa escolha, mas o amanhã não chegou, eu tenho que viver o agora. Quais são as oportunidades que eu estou tendo agora? O que eu preciso fazer agora para gerar o resultado que eu estou buscando? Para gerar um ano melhor, para gerar as oportunidades maiores ainda que estão por vir? O que eu preciso aproveitar agora? Qual é o caminho? Qual é a direção?
Qual é a direção? Você entendeu? As oportunidades elas vão e vêm, mas tem oportunidades, ou melhor, as oportunidades vão e vêm, mas as oportunidades não se repetem, são oportunidades diferentes que vêm para você todos os dias. E se você não aproveitar, a oportunidade ela vai, mas outras vão vir para você. Mas você tem que estar atento para aquela que serve, para aquela que se encaixa dentro do seu propósito. E essa oportunidade é que vai motivar você a sair do lugar. É que vai movimentar o seu processo de crescimento. É que vai trazer resultados para você. Porque eu garanto que você, assim como eu, está buscando resultados que você ainda não teve. Por isso que você está nesse processo de crescimento, nessa caminhada de evolução. É o resultado que não veio ainda, você não chegou ao seu objetivo, você não fez aquilo que você gostaria de fazer, você não chegou ao ponto que você gostaria de chegar. Neilson, bom dia. Você não chegou ainda, você não alcançou o seu objetivo. Você não evoluiu o suficiente para chegar naquele objetivo, você ainda não conseguiu chegar lá, e a hora que você chegar lá, você vai criar novos objetivos, você vai ampliar o seu processo de crescimento, porque novas oportunidades vão chegar para você. Mas você tem que estar atento, você tem que estar preparado. Aqui, ó, o Neilson acabou de entrar aqui. Ele é meu irmão e ele sabe aonde ele está hoje, e eu garanto que ele lembra quando ele estava aqui junto comigo, quando ele ainda não teve a oportunidade para estar onde ele está agora, que eu sempre falava para ele, olha, esteja preparado, porque você não sabe que hora que vai aparecer essa oportunidade. Uma das coisas que a gente brincava é que eu falava para ele assim, cara, você tem que estudar inglês. E até aquele momento nós não tínhamos uma oportunidade de sair do Brasil. Ele não tinha a oportunidade de sair do Brasil. A gente estava olhando aqui onde a gente conseguia enxergar. E de fato hoje a gente conversa e vê que fez falta isso. Que poderia ter aproveitado de outras formas aqueles momentos que estavam sendo ociosos, que a gente estava jogando conversa fora muitas vezes, e aproveitado para esse processo de estudo, de crescimento. Mas uma coisa serviu, que os treinamentos, né, que a gente fazia todos os dias, serviu para uma preparação para esse estágio, para ele estar fora do Brasil hoje jogando futebol. São oportunidades. E ele aproveitou, ele mergulhou na oportunidade. Foi fácil? Não foi. E nunca vai ser fácil. Porque senão muitas vezes você não vai dar valor, porque senão aquela oportunidade que apareceu para você fácil demais vai fazer com que você desconfie e vai fazer com que você não aproveite ela. E às vezes você vai ter que pagar um preço para estar naquele processo. Às vezes você vai ter que pagar um preço para dar valor. Para dar valor. O homem só conseguiu dar valor à presença de Deus a partir do momento que ele não tinha mais a presença de Deus e que ele precisava buscar a presença de Deus. Olha que interessante. Porque quando ele tinha a presença de Deus todos os dias, ele não deu valor. Mas quando ele saiu daquele lugar e que ele tinha que buscar a presença de Deus, que ele tinha que clamar, que ele tinha que chamar a atenção de Deus, e até agora nós temos que fazer isso, buscar, clamar, chamar a atenção da presença de Deus para que ele possa, para que você possa sentir a presença dele sobre a sua vida, e você vai precisar fazer isso todos os dias da sua vida. Aí você começa a dar valor. Você começa a dar valor para Deus quando você não consegue avançar com as suas próprias forças. Você começa a colocar em oração a partir do momento que você não consegue resolver. Mas Deus quer estar com a gente nos mínimos detalhes. Marcos Vinícius, bom dia. É isso que Ele quer. Ele quer estar junto com a gente nesse relacionamento, mas eu preciso chamar Ele. Eu preciso pedir para Ele estar junto comigo. Tati, bom dia. Seja bem-vinda. Está entendendo? A oportunidade, ela vem, claro que ela vem. Mas e aí? O que você vai fazer com tudo que você está recebendo? O que você vai fazer com essas oportunidades que estão aparecendo? Com essas oportunidades que estão te chamando muitas vezes? Ontem eu falei sobre algumas questões de oportunidade do jovem rico, do Zaqueu, do cego Bartimeu que estava entre eles. Se você perdeu a live de ontem, se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto, vai lá no YouTube que esse vídeo ainda está salvo lá. Mas se a gente for buscar personagens bíblicos, a gente vai ver que várias pessoas tiveram oportunidades também. Abraão recebeu um chamado de um Deus que até então para ele era desconhecido. E ele obedece esse chamado. Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Já estava no trajeto. Quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus com seu pai, eles já tinham um objetivo da terra de Canaã. E eles pararam no meio do caminho. E aí Deus chama ele e fala assim, ó, completa a sua viagem. E ele vai. Ele comete alguns erros? Comete. Não era para ele ter levado seu sobrinho, ele levou.
Depois as coisas vão acontecendo. Mas e aí? E aí? Como é que vai ser para você? Como é que vai ser para nós? Como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser o seu dia? Você já olhou para o seu dia hoje? Você já planejou o seu dia? Fala para mim aí. Você já planejou o seu dia? Você já tem o planejamento do seu dia? Você não tem o controle dele, mas você tem que ter um planejamento para o seu dia. O que você vai fazer hoje? Lauro, bom dia. Seja bem-vindo. O que você vai fazer hoje? O que você está disposto? Qual é o preço que você está disposto a pagar no dia de hoje para você ter uma evolução? Qual é o preço que você está disposto a pagar no dia de hoje para você aproveitar as oportunidades que você tem? Porque aqui, você está tendo uma oportunidade agora de estar dentro dessa live. Você pode apertar o botãozinho ali e sair a hora que você quiser. Mas você está tendo a oportunidade porque alguma coisa conectou você, alguma coisa chamou sua atenção, alguma coisa te trouxe para cá, talvez o compartilhamento de alguém. Mas te trouxe aqui para esse assunto, para ouvir sobre a oportunidade. Talvez o que você está precisando, ou talvez o que vai acontecer com você hoje é uma grande oportunidade na sua vida. E aí, quando a gente leu lá no início Salmos 23, o Salmos 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas e aí? E por que muitas vezes as coisas acontecem e a gente não tem aquilo que a gente quer? Será que não é porque as oportunidades estão passando e a gente não está aproveitando? Uma coisa que eu estou falando aqui desde o início do ano, aliás, desde o final do ano passado, e a gente já completou o ciclo de 1 ano de live aqui todos os dias, é que outro ano se inicia. Como que vai ser esse ano que está se iniciando aí para você? Esse ano de 2023 vai ser um ano diferente para você? Ou vai ser um ano igual aos outros anos aí? Você vai passar só o ano? Você vai continuar esse processo que você está? Ou você está buscando uma constante evolução? Você está buscando um crescimento? Eu abri uma mentoria no final do ano e essa mentoria se chama Decolando. E a gente está num processo de decolagem. Eu estou acompanhando ali cada um deles que fazem parte dessa mentoria. E já dá para ver essa fome, essa vontade dessas pessoas crescerem, dessas pessoas mudarem, delas fazerem diferente. Elas já entraram nessa mentoria porque elas estão buscando esse processo de evolução, de crescimento e desenvolvimento, assim como eu estou buscando esse processo. E aquilo que está acontecendo na minha vida, eu estou transbordando na vida deles. Nós estamos pegando da mão um dos outros e entrando nesse processo de evolução, né? Por isso que é um processo de decolagem. A gente vai partir para um momento onde as pessoas não estão indo, para uma fase onde as pessoas não estão indo. E não é qualquer pessoa que entra dentro de um foguete. Não é qualquer pessoa que sai da órbita da Terra. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai entrar num processo de evolução. A gente vai entrar num processo de crescimento onde a gente vai acelerar alguns anos perdidos na nossa vida. A gente vai entrar num pico de crescimento. Porque nós determinamos que realmente nós vamos aproveitar as oportunidades. Mas para isso, a gente vai precisar pagar um preço. Essas pessoas já estão pagando um preço. Elas estão mudando os seus hábitos, elas estão mudando as suas atitudes. Elas decidiram sair do lugar, elas decidiram fazer um ano diferente e automaticamente vai começar a gerar um resultado diferente, assim como já começou a gerar na vida de algumas pessoas em poucos dias. Estamos apenas no dia 10. Apenas no dia 10. Eu sei que muitas pessoas, eu estou acompanhando aí os stories de várias pessoas e as pessoas colocando lá, olha, 9 de 365, 10 de 365, as pessoas começaram o processo lá, começou o ano, as pessoas começaram a fazer atividade física. Eu não esperei começar o ano para eu começar uma atividade física. Eu já comecei antes. Porque eu não preciso de dia, eu não preciso de data, todos os dias é dia para você crescer, todos os dias é dia para você evoluir, todos os dias é dia para você aproveitar a oportunidade. Ontem, eu falei aqui para vocês, ontem eu corri pela manhã e corri à tarde, porque eu tinha terminado todas as coisas que eu estava fazendo, eu estava parado, estava descansando e tal. E eu vi a oportunidade, falei, cara, eu posso sair agora à tarde e dar uma corrida também, eu posso dar uma suada ali, vir tomar um banho, né, e recuperar as forças, as energias e tal, e fazer outras coisas. Daí entrei numa reunião logo depois, mas porque eu vi a oportunidade, eu estava ali parado, eu não estava fazendo nada, eu estava só cuidando da vida dos outros na internet, porque quando você está ali só rolando o feed, né, ouvindo a história das pessoas, você só está cuidando da vida das pessoas, você não está cuidando da sua. Eu falei, vou cuidar da minha vida, vou correr agora à tarde. E aí o meu cérebro começou a me sabotar, falou assim, mas você já correu de manhã, o que você vai correr à tarde? Eu falei, olha, agora que eu vou.
Porque eu entendi que eu tinha a oportunidade, eu estava ali sem nada para fazer, não tinha nada programado, já tinha cumprido o meu cronograma, sobrou um tempo, estava aguardando para ver se ia buscar minha esposa no trabalho ou não, não precisou. Falei, vou aproveitar esse tempo para correr, para cuidar um pouco mais da minha saúde, para evoluir um pouco mais dentro dos meus objetivos da parte física. Então a oportunidade, ela está aí, a todo momento, a todo instante. E aí, como que a gente vai progredir nesse processo? Como que a gente vai aproveitar as melhores oportunidades? Como que a gente vai agir diante das situações, diante desse processo de crescimento? Como que a gente vai buscar esse relacionamento muitas vezes com Deus? Porque aqui a gente fala sobre corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que falar dessa questão espiritual também, porque a sua evolução espiritual vai refletir em todas as áreas da sua vida. Se você estiver bem espiritualmente, se você estiver num bom relacionamento com Deus, você vai ver que a sua vida não vai estar vazia. Você vai começar a entender qual é o seu processo de crescimento. Você vai começar a entender sobre propósito, você vai começar a entender sobre identidade, sobre o que você precisa fazer e sobre como você precisa transbordar na vida das pessoas. E aí começa a fazer sentido as coisas. Aí você começa a andar, aí você começa a evoluir. Quantas pessoas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantas pessoas você está disposto a transbordar no dia de hoje? Quantas pessoas? Você já definiu com quantas pessoas você quer se conectar hoje e na vida de quantas pessoas você quer transbordar? O que você está falando, Nil? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que significa esse negócio de transbordar. Eu não sei qual que é essa linguagem aí, o que significa propósito. Eu não sei o que significa identidade. Calma, pera aí. A gente está tomando um café junto e a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? Certo? Quantos aqui que estão na live que não sabem o que significa nem identidade, nem propósito e nem transbordar? Coloca aí, se você não sabe. Só para eu entender, para eu explicar para você. Se você não colocar, eu vou entender que você já sabe o que significa identidade, propósito e transbordo também. Porque às vezes você não está entendendo, né? E a minha comunicação ela precisa ser assertiva. Eu preciso falar com você e eu preciso que você entenda sobre esses assuntos também. Identidade, vamos lá. Caso tenha alguém aí que não quer comentar e tal, mas só para você entender, ou se você já sabe, vai fortalecer. Identidade. Quem é você? Isso é identidade. É você saber quem é você. Não é o documento RG. Identidade que a gente está falando aqui é quem é você. Você sabe quem é você? Você se conhece? Você se conhece? Você sabe quais são as suas fraquezas? Quais são as suas forças? Você sabe quem é? Qual é a tua identidade? Por que você foi criado? Se você não sabe, eu deixo uma tarefa para você aqui. Tá? Você pode fazer, inclusive, acompanhando a live aí. Pega a sua Bíblia e vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, você vai saber quem é você. Ali está dizendo quem é você. Ali está revelando quem é você. Tá? E propósito. O que é propósito? É aquilo pelo qual você foi criado. Tá? O objetivo que você tem, o que você precisa fazer. Esse é o seu propósito. É o que você precisa desenvolver. E esse propósito ele vai se moldando de acordo com o caminho. O José Augusto falou aqui, ó, o autoconhecimento é a parte mais pesada. E a parte, assim, mais importante, né? Poderia se dizer. Eu estou em um processo de autoconhecimento já há pelo menos 4 anos. O meu despertar, o meu primeiro livro, ele veio desse conflito de autoconhecimento. O meu segundo livro veio do processo de autoconhecimento. O terceiro livro que eu estou ali escrevendo veio desse processo de autoconhecimento. E é uma constante evolução. Então, assuntos que eu estou falando nesse livro agora é de um conhecimento totalmente diferente do primeiro livro que eu tinha. Mas foi o meu despertar. Né? Foi o processo o processo de autoconhecimento gerou esses frutos, né? Gerou esse ciclo de 1 ano de lives aqui, de vídeos, né? de palestras, de imersões, de treinamentos, de mentorias e, enfim, tantas outras coisas que estão acontecendo nesse processo, né? O ecossistema que eu estou criando, as pessoas que estão à volta, as pessoas que estão evoluindo, que estão junto comigo, que estão evoluindo, as pessoas que estão junto comigo, que já estão escrevendo seus livros, as pessoas que estão junto comigo, que estão dando mentoria, as pessoas que estão junto comigo, que estão transbordando na vida de outras pessoas, que é a outra palavra que eu fiquei de revelar para você aqui, que é o transbordo, que é quando você se enche e quando você jorra
isso na vida das outras pessoas. Ah, eu me conheço, eu já entrei no processo de autoconhecimento, eu sei como a gente faz para se conhecer, para criar essa relação com Deus. Então faz aquilo que você aprendeu, pega e vai e ensina outras pessoas que não sabem como fazer. Antônio, bom dia. Que não sabe como fazer. Isso é transbordo. É você pegar aquilo que você faz de melhor, aquilo que você aprendeu, aquilo que você que te ajudou nesse processo de crescimento e compartilha com as outras pessoas. Estou compartilhando aqui com você através de uma live. Eu compartilho com as pessoas através de aulas gratuitas que eu faço durante a semana. Eu compartilho isso com outras pessoas através das mentorias fechadas que eu tenho. Eu compartilho isso com as outras pessoas através dos eventos que eu faço, das imersões. É a forma que eu arrumei de compartilhar com as pessoas. Olha, eu consegui sair do lugar. Eu era uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa onde as pessoas não davam crédito, onde ninguém acreditava, né? E aí eu consegui começar a ter resultados na minha vida a partir do momento que eu desenvolvi esse processo de autoconhecimento. E isso eu preciso mostrar para as pessoas, porque eu me conecto com pessoas que todos os dias, né? Todos os dias eu me conecto com pessoas ou que elas querem tirar a sua própria vida ou que elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, e eu tenho como propósito transformar a vida dessas pessoas. Eu já defini isso, e se essas pessoas passarem pela minha vida, elas têm que ter alguma coisa mudada na vida delas. Não faz sentido elas passarem pela minha vida e nada acontecer na vida delas. Está definido o meu propósito. Então eu preciso transbordar isso. Todo o conhecimento que eu tenho, se eu não transbordar, todo o conhecimento que você tem, se você não transbordar, você vai fazer com que você fique obeso intelectualmente e você vai começar a criticar as pessoas. E aí começa um ponto muito ruim. Porque quando você tem conhecimento demais e você não transborda, quando você tem conhecimento demais e você não ensina as outras pessoas, você começa a encontrar nelas erros que você identifica, mas elas não. E aí você se torna uma pessoa chata. Você se torna uma pessoa onde você afasta as pessoas de você, porque você consegue identificar erros, mas você não transborda na vida das pessoas para que elas também identifiquem seus erros e começam a corrigir os seus erros. E aí se torna um erro muito grande que você não consegue identificar. A Tati falou aqui, ó. Quando você tem o autoconhecimento, sua cabeça expande e você fica sempre à frente das outras pessoas. Exatamente. E aí esse é o ponto. Esse é o ponto, quando você fica na frente das outras pessoas, quando a sua cabeça se expande, quando você começa a deter essa sabedoria, esse conhecimento, né? Porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Quando você começa a deter esse conhecimento, você fica à frente das pessoas e é por isso que você consegue enxergar os erros delas. Olha que interessante. Você começa a estar acima das pessoas, está numa frequência diferente das pessoas. E aí você consegue identificar o erro nelas, porque você está olhando de uma forma diferente. Só que aí o que você precisa fazer? Quando você está em cima, você precisa transbordar, você precisa derramar isso nas pessoas que estão lá, precisando, orando para se encontrar com pessoas como você, para receber a mensagem que você carrega, para receber a transformação, a mudança que você pode oferecer para elas, através daquilo que aconteceu na sua vida. Você falar assim, olha, eu fiz isso, o meu passo foi esse, eu estava em depressão, eu estava no processo de ansiedade, eu tentei tirar minha própria vida, e aí Deus entrou, e aí eu entrei no processo de autoconhecimento, as coisas começaram a se revelar para mim, eu entendi que a minha vida faz sentido, eu fui lá para Gênesis 1:26 e eu entendi o porquê fui criado, eu entendi a minha identidade, e através disso, agora eu estou fazendo isso aqui, eu estou transbordando na vida das pessoas, falando sobre aquilo que aconteceu em mim, trazendo essa mensagem, dizendo para você, olha, tem esperança para você, dá para você crescer sim, dá para você sair do lugar, dá para você sair dessa vida que você tá, dá para você largar o vício, dá para você largar tudo que tá te atrapalhando ali e começar um processo de evolução, começar um processo de crescimento na sua vida, dá para você ter resultado, dá para você ter uma vida próspera, dá para você ter aquilo que você foi chamado para ter, para ser, para fazer, enfim, tudo isso dá. Mas depois que você entra nesse processo, que você está numa frequência acima e que você consegue enxergar e que você consegue transbordar, não apontar o dedo. Porque apontar o dedo não vai fazer de você uma pessoa melhor. Apontar o dedo não vai transformar a vida das pessoas. O que vai transformar a vida das pessoas é o transbordo, é quando você resolve ensinar essas pessoas a saírem da situação que elas estão e que elas consigam ter um processo de crescimento. Quando Jesus falou amar ao próximo como a ti mesmo, ele estava falando assim, ó, cuida da sua vida,
E depois que você dominar, quando você tiver esse processo de autoconhecimento, quando você conseguir cuidar da sua vida, cuida da vida dos outros também. Mas não cuidar da vida dos outros de ficar apontando o erro. Não, ensina essas pessoas. Ajude essas pessoas. Ame essas pessoas. Ame. Amor. E tem um detalhe interessante, né? Que amor ele deriva da palavra caridade. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Bia, bom dia. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E às vezes você e eu, nós temos medo do novo. Nós temos medo da opinião das outras pessoas. Nós temos medo porque nós nos achamos inferiores. Porque nós achamos que talvez nós não temos o conhecimento suficiente. Nós temos medo de encarar novos desafios. Nós temos medo de sair da zona de conforto. Nós temos medos mais diversos possíveis. Significa, sabe o quê? Que você não encontrou o verdadeiro amor. Porque não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí quando você desenvolve a capacidade de amar, quando você descobre da onde vem, qual é a fonte do verdadeiro amor, não faz sentido mais ter medo. Não faz sentido não aceitar o chamado. Não faz sentido não obedecer. Não faz sentido não sair do lugar. Não faz sentido ficar travado. Adriano, bom dia. Não faz sentido ficar travado. Quando você entende que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não faz sentido você apenas sobreviver. Não faz sentido. Você entende a sua identidade, você entende o seu propósito, você entende sobre transbordo e você começa a sair do lugar. É o que eu chamo de GPS, é governo, posicionamento e superação. Ei, pessoas comuns conseguem ter resultados. São as pessoas comuns que conseguem ter resultado, tá? Você fica iludido achando que o mundo é o que a Marvel conta pra você através dos filmes que você assiste, que você precisa ser o homem de pedra, que você precisa ser um homem de gelo, que você precisa ser a Mulher Maravilha. Ei, você tem falhas, você tem erros, assim como todos nós temos. Tá? E você vai ter que conviver com isso. Você não precisa ser um super-homem, você não precisa ser uma super-mulher, você não precisa ser um super-herói, não. Você vai ter que caminhar com seus erros, você vai ter que caminhar com as suas falhas. O seu superpoder está guardado dentro de você. O seu superpoder é a capacidade de ser imparável, é a capacidade de não parar. Olha, eu tô dando spoiler do meu livro já aqui. Eita, é a capacidade que você tem de não parar diante dos obstáculos, diante daquilo que vem para poder definir quem é você. Mas quando você sabe qual é a sua origem, quando você sabe qual é a sua identidade, não é a palavra dos outros, não é a opinião dos outros que vai parar você. Quando você sabe qual é a sua identidade, não é as críticas que vão te parar. Quando você sabe qual é a sua identidade, não são os problemas que vão te parar. Eu vou parar de falar do imparável, porque eu vou começar a semana que vem, de repente, uma série de lives aí sobre o livro Imparável, tá? Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que tá por vir aí nesse livro. Deixa eu ver se você consegue ver aqui a capa dele. Você que tá aqui, que não viu a capa ainda nos meus stories. E se você, ó, essa aqui, ó, é a capa do Imparável. Ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Imparável. O poder escondido em pessoas comuns. Que conteúdo fera. Escrevi ele em 3 dias. Daqui a pouco já vai estar disponível para vocês aí, tá? Mas nós estamos falando sobre oportunidade. Semana antes do Natal eu tive a oportunidade de parar 3 dias e escrever meu livro. Isso gerou outras 2 oportunidades, mais 3 dias para escrever 2 livros para outras pessoas. Num outro projeto aí. Oportunidade, né? Qual é a oportunidade que está batendo na sua porta? Qual é a oportunidade que está passando por você? Tem um detalhe interessante. Quando eu começo... Eu gosto muito de falar de histórias bíblicas, porque eu gosto muito da leitura da Bíblia. É um universo onde eu convivo bastante. Eu estou nesse meio há muito tempo e a palavra de Deus ela é impressionante porque ela se revela, né? Ela se revela para você. E aí eu começo a ter exemplos ali de vários personagens e eu fico observando, né? Um dos caras assim que mais me inspira ali... Falando nisso,
Qual que é o personagem bíblico que você mais se inspira? Coloca aqui para mim nos comentários, só para eu saber. Qual é o personagem bíblico que mais inspira você? O meu, né? O personagem bíblico que mais me inspira é Davi. Davi é um dos personagens que eu mais me inspiro. O outro que eu me inspiro também é José. José é um dos personagens também que eu me inspiro bastante. Mas Davi é um cara assim incrível no meu ponto de vista. E eu olho para Davi e vejo esse cara imparável em Davi. Eu vejo o imparável em Davi. Porque Davi, a Bíblia tem esse zelo de contar. A Tati falou, meu mentor é fera. Davi tem essa capacidade. A Bíblia conta, né? A história de Davi desde menino já. Não conta do nascimento, mas conta ele desde menino. E, no entanto, né, que Jesus vem aí da geração filho de Davi, né? Então, assim, passa gerações e gerações e a promessa de Deus é mantida para o trono de Davi. Enfim. E a Bíblia traz ele de menino mesmo, cuidando das ovelhas do seu pai, aprendendo, estudando ali, né, treinando ali sua pontaria, matou urso, matou leão, menino, enfrentou urso, enfrentou leão, né, protegeu as ovelhas que estavam ali, ele deu a sua vida, porque ele foi lá enfrentar. Então ele colocou sua vida em risco para cuidar o rebanho do seu pai da melhor forma possível. E estava sendo nada mais, nada menos que um estágio. Leonardo, bom dia. Nada menos que um estágio para tudo que estava por vir, né? E tudo que você passa na vida, o que você está vivendo hoje, é um estágio para as coisas que estão por vir lá, porque você não sabe onde Deus vai te colocar amanhã, as coisas grandes que Deus vai colocar você, e você fica chorando pelo sofrimento que você está tendo agora, e você não faz ideia da grandeza das coisas que Deus vai colocar você lá. Você não faz ideia. E aí você está lamentando, você não quer aprender com esse momento, com essa fase que você está vivendo. Ei, aprenda com o agora, para que Deus coloque você em coisas maiores ali. Fique em paz em relação a isso daí. Davi, ele tem todo esse estágio, ele tem a oportunidade, vai lá, mata o gigante, desfruta, né? Pega as riquezas que o rei estava oferecendo, isenta a família dele de impostos, começa a se tornar um guerreiro ali. Eu creio que ele até antecipa esse tempo ali, a Bíblia não fala sobre isso, mas ele ainda não tinha idade, por isso ele não tinha sido convocado para a guerra. Ele vai lá, dá um de intrometido, vê a oportunidade, vai lá, mata o gigante, começa a ser bem visto, começa a ser do anonimato, ele de um dia para o outro, ele saiu como um pastor de ovelhas e ele volta como um grande guerreiro. Presta atenção nesse detalhe. Você consegue entender isso? Ele sai do anonimato de um pastor de ovelhas, onde ele é chamado lá pelo seu pai, para entregar lá algumas comidas para os seus irmãos, levar um queijinho lá e tal, e aí dar uns presentinhos pro rei, para dar um agradinho lá e tal. Ele sai do anonimato, ele vai lá como um entregador. Um motoboy, vamos dizer assim, né? Ele pega o cavalinho jumentinho dele lá e vai fazer a entrega dele lá. E aí ele chega lá e vê essa oportunidade ali na frente, ele fala assim, eita, ninguém vai aproveitar isso aqui? Ninguém vai aproveitar isso aqui? Ah, não vou deixar esse circunciso falar do nosso Deus aqui não. Ferir a nossa honra aqui? Não. Deixa, não, vou lá. Aí as pessoas falam assim, não, você não pode ir. Ei, você vai fazer o que lá? Você nem é desse meio aqui, você nem faz parte do exército, ninguém nem sabe quem que você é. Ei, quantas vezes falaram para você isso? Que você não pode ir, que você não pode fazer, que você não é capaz, que você não tem a estrutura adequada, que você não tem a armadura adequada. Quantas vezes falaram para você para tentar te parar? Quantas vezes disseram para você, olha, você não pode abrir seu negócio? Quantas vezes falaram para você, olha, você tem que continuar sendo funcionário? Um funcionário, você tem que bater o seu ponto. Quantas vezes falaram para você, olha, você tem que ser um funcionário medíocre, tá? Você tem que ser igual a todo mundo aqui, você não pode fazer diferente. Quantas vezes falaram para você, olha, você não pode sair do seu lugar, você não pode conhecer outros lugares, você não pode sair do país. Quantas vezes falaram para você, olha, você não tem condições, você não pode abrir uma live, você não pode falar para as pessoas do amor de Deus. Quem é você para fazer essas coisas? Quantas vezes falaram isso para você? Quantas vezes apontaram o dedo para você e falaram assim, ó, fica onde você tá? Falaram isso para Davi também. O irmão dele chegou lá e falou assim, ô, o que você tá fazendo aí, cara? O que você tá perguntando para as pessoas aí? Sai fora daqui. Você já entregou o que você tinha que entregar, agora volta para casa, vai lá e fala para o nosso pai que você tá tudo bem aqui. Não aconteceu nada ainda, esse gigante só tá gritando, enquanto ele estiver gritando tá tudo bem. Davi olha pro irmão e fala assim, que mesmo que o rei tá oferecendo?
Ele fala assim, eu vou lá. Ei, os caras tudo gigante lá, ó. Os caras que eu digo, gigante que eu digo assim, os caras eram tudo preparado pra guerra. O gigante era o Golias que tava lá amedrontando todo mundo. Mas os caras eram tudo preparado pra guerra. O cara só era bem maiorzão que eles. E ele vai lá e entra pra história. Ele aproveita a oportunidade. E aí vem outras oportunidades. Porque daí ele começa a liderar um exército. As outras oportunidades vêm. Toda a batalha que ele vem, ele se torna vitorioso. E ele começa a ficar cada vez mais conhecido. E as pessoas começam a gritar. E isso gera inveja no rei. Ao ponto do rei Saul pegar e tentar matar ele. De tentar matar ele. E aí ele tem que, vazar, ele tem que correr. Sorte, né, que ele fez amizade, que ele criou um network com o próprio filho do rei. E o próprio filho do rei fala assim, cara, é melhor você sair daqui, porque meu pai vai te matar mesmo. E aí ele sai, diante daquela amizade, diante do conselho de pessoas boas. Só que ele sai, e ele começa a vagar, porque ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem nada definido. E ele vai parar dentro de uma caverna. Dentro dessa caverna ele vai liderar outros homens improváveis. Pessoas aí que foram excluídas da sociedade. Uau! Excluídas. Tá? Ele começa a liderar outros excluídos. Ele estava sendo excluído. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo caçado. E muitas daquelas pessoas que estavam lá estavam sendo perseguidas e caçadas também. Tá? Com o mandado de prisão ali, vamos dizer assim. E eles se refugiam, tudo no mesmo lugar. E eles conseguem identificar em Davi um líder. E Davi vê a oportunidade de liderar aquele exército. Porque ele já tinha liderado ali, ele passou por um estágio rápido. Mas ele já tinha liderado algumas pessoas ali. E ele começa a liderar. Ei, a Bíblia fala que tinha 400 homens no exército dele, já escondido ali naquela caverna. Como que você faz para alimentar essa galera? Como que você faz para manter essa galera ali? Como que você faz para ser uma referência para essas pessoas? Como que você faz para transbordar? Ele transbordou, ele arrumou forma de transbordar na vida dessas pessoas. No entanto, que a Bíblia traz os valentes de Davi, ou seja, dentre todo esse povo aí, 30 homens estavam ali dispostos a dar a sua vida e muito mais. Não sei se teria como ter muito mais do que a própria vida, né? Mas eles estavam dispostos ali a lutar com Davi a todo momento, a todo instante, para que quando chegasse o momento do trono, eles também pudessem estar lá. Eles viram uma oportunidade na vida de Davi. E eles ficaram ali, do lado daquela oportunidade até que ela se cumpriu. E quando Davi se torna rei, eles se tornam o exército de Israel. Os improváveis. Aqueles que ninguém dava nada, mas que doaram a sua vida ali para aquela pessoa que podia conduzir eles. Aproveitaram a oportunidade também de improváveis, de excluídos da sociedade. Eles passaram a fazer parte do exército de Davi e alguns deles se tornaram os valentes de Davi. E aí você sabe que a história que Davi enfrentou muitas guerras, venceu muitas batalhas, nunca houve um exército tão temido, tão poderoso, nem o exército romano foi tão temido e tão poderoso quanto o exército de Davi, tá? Nem isso. Ele expandiu, no entanto que o seu filho, Salomão, depois reinou por 40 anos e teve paz. Olha só, desfrutou do que o pai fez. E aí, no entanto, que ele foi o cara mais sábio, né? Mais rico, ampliou as fronteiras. Aí ele só governou. Aí ele só desfrutou das coisas que tinha ali, articulou com toda a sua sabedoria, aproveitou a oportunidade que ele teve, que foi gerada pelo seu pai, com muito sangue derramado. Olha que interessante. Quando você começa a observar essas riquezas, essa revelação que a palavra traz pra gente. Mas não foi fácil, não. A vida de Davi não foi fácil até ele chegar ao trono. Até ele desfrutar de tudo que um rei desfruta, não foi fácil. A Bíblia conta que ele teve que se fingir de louco lá na terra dos filisteus, lá na terra do gigante. Ele se faz de louco para preservar a sua própria vida, porque o rei da sua nação estava tentando perseguir ele. E ele vai se esconder onde? Deus preserva a vida dele na terra dos inimigos. Ele usa a estratégia correta, ele aproveitou a oportunidade. Opa, aqui o pessoal não mata os loucos, né? Então eu preciso preservar a minha vida, porque tem um plano, tem um projeto de Deus ainda para mim. Então eu vou preservar, vou me fingir de louco aqui, eles vão me aceitar aqui, eles vão me preservar, e daqui a pouco eu consigo dar o fora daqui e eu consigo
me manter vivo. Usou estratégia. Ei, a oportunidade vem, você precisa usar a estratégia, você precisa usar o conhecimento que você tem, o autoconhecimento, o desenvolvimento que você está tendo, tudo aquilo que você está pegando, tudo que está crescendo, tudo que está acontecendo. Ó, o Léo falou aqui, ó, vejo vários Davis aqui nessa live. É por isso. Galera, se vocês não seguem o Léo aqui, segue, que também produz um conteúdo muito top, já está preparando o seu livro aí, logo a gente vai entrar nesse processo de lançamento do livro, né? Logo a gente vai lançar o livro do Léo aí, beleza? Então, bora transbordar, né? Que realmente a gente possa crescer, que realmente a gente possa desenvolver. Gente, caramba, o que fizeram com a hora hoje? Aceleraram o tempo aqui, meu Deus, passou já 1 hora de live, caraca. Gente, bora pra cima. Oportunidade vai aparecer pra você de monte hoje, tá? Vai aparecer muitas oportunidades. Talvez a oportunidade para mudar a tua história, talvez a oportunidade para mudar a sua vida seja hoje. Talvez não seja hoje, talvez seja amanhã, mas pode ser hoje. Como que você vai saber? Analisando todas as oportunidades que aparecer para você. Filtrando. Filtrando e aproveitando tudo que Deus colocar na sua vida. Então, seu dia tá aí para você ser vivido. Então, aproveita a oportunidade que você tem, aproveita o dia que você tem. Resolva fazer diferente, encontre pessoas para você transbordar na vida delas, conecte-se com pessoas diferentes, faça novas amizades, amplie seu ciclo, sente em outras mesas, comece a fazer coisas diferentes, tá? Para de querer fazer as mesmas coisas todos os dias. Faça as mesmas coisas todos os dias, mas faça de forma diferente. Faça de forma diferente. Se você tiver que fazer as mesmas coisas todos os dias, faça de forma diferente. Muda essa rotina, quebra aquele padrão que você foi acostumado, tá? Faz de outra forma. Você não consegue mudar nada? Faz uma coisa diferente pelo menos. Escova os seus dentes com a outra mão hoje para você ver. Você vai ver que vai ser bem diferente, você vai ter que se concentrar mais para você fazer. Faz alguma coisa diferente aí, muda os seus hábitos, muda as suas atitudes. Eu tenho certeza que você mudar as suas atitudes, que você mudar os seus hábitos, vai começar a gerar coisas diferentes na sua vida, vai começar a gerar resultados diferentes na sua vida. Você vai começar a ter uma capacidade de raciocínio, de pensamento diferente, novas ideias vão surgir, novos planos, novos projetos. E aí você vai ver as oportunidades aparecendo aí, porque você vai começar a tirar a máscara do seu olho, você vai começar a tirar aquilo que está impedindo você de enxergar as possibilidades que você tem, e tem um mundo grande aí na frente, pronto para ser desbravado por você. Deus colocou a gente aqui nessa terra para que a gente pudesse desfrutar das coisas que estão disponíveis. Tudo que você precisa já está disponível. Todos os recursos já foram lançados. Você que precisa saber onde você precisa ir, onde você precisa buscar, o que você precisa fazer. Mas parado não vai dar. Você precisa começar a se movimentar. Você precisa começar a se movimentar. Senão não vai acontecer. Tudo, o universo, ele se movimenta, todas as coisas se movimentam, e você e eu, o ser humano, ele quer ficar parado. Ele quer ficar parado. Nem o teu corpo em si fica parado, sabia? Tem muitas coisas dentro do seu corpo aí se movimentando, trabalhando para que você entre num processo de evolução. Então, vai lá aproveitar a sua terça-feira, vai aproveitar o seu dia. Vai aproveitar as coisas que estão por vir. Vai aproveitar as oportunidades que está tendo. Vai cuidar da sua vida aí. Vai cuidar das pessoas que você ama. Vai cuidar dos seus projetos. Vai cuidar dos seus sonhos. Tá? Porque se você focar nos seus projetos, se você focar nos seus sonhos, você não vai ter tempo para ficar cuidando da vida dos outros. E se você não cuidar da vida dos outros, você vai cuidar da sua. E a sua é mais importante, porque você tem que fazer a sua vida evoluir para depois você transbordar na vida das pessoas e não ficar apontando o dedo no erro dos outros. Isso serve para dentro de casa, tá? Para o nosso relacionamento, para os nossos filhos, para tudo. Às vezes a gente quer apontar o erro, às vezes a gente quer apontar a falha, mas esquece de transbordar, que é uma palavra mais interessante do que apontar, tá? Então, desejo um dia incrível para você, desejo paz, prosperidade, tudo de bom para você realmente no dia de hoje, e que Deus possa estar com você. Fique na paz. Até amanhã.